Igor Guillow escreve na Folha de São Paulo que a fala de Trump deixou, né, a esquerda indignada e a direita perplexa. O título do artigo é bom, né? Lembra a frase do Collor, mas o conteúdo do artigo tem lá os seus problemas, e o problema principal, gente, e vocês sabem mais do que eu. O que eu vou falar aqui vocês sabem, por isso é que eu falo, né? Ele diz que Trump diz a verdade quando fala que nós não precisamos do Brasil, nós, Estados Unidos. Eles, né, Brasil é que precisa de nós. Aliás, o mundo inteiro precisa de nós, nós não precisamos do mundo inteiro. O Igor Guillow, nessa hora, ao afirmar que isto é uma verdade, simplesmente claudicou. Tá mancando, tá tropeçando. Não, as coisas não funcionam desta maneira. As coisas não funcionam desta maneira. Quando uma frase desse tipo, e ele diz bem, uma frase imperialista desse tipo, é dita, num primeiro momento, ela parece ser uma verdade porque ela vem da arrogância. É como se Roma dissesse, né, para os bárbaros: fiquem aí nas fronteiras, porque vocês precisam da nossa marcha civilizadora. Vocês precisam do regime republicano do Império. O Império de Roma vai invadir todos vocês e dar comida para vocês na hora que ele quiser. E vai impor, né, uma república em nome do Império para cada lugar. Esta frase dos imperadores romanos para os bárbaros foi dita centenas de vezes. Quando o Império acordou, Santo Agostinho olhou no horizonte e as tropas bárbaras estavam chegando para nunca mais sair. É isso que Trump não consegue entender. Ele tem o maior exército do mundo, mas o maior exército do mundo não é feito de americanos puros, como ele imagina. Primeiro, porque não existe o americano puro. John Dewey dizia lá no começo do século XX, o americano verdadeiro, o essencialmente americano, ele é ítalo-americano, nipo-americano, ítalo-americano, afro-americano e assim por diante. A América é o país que realizou, é o lugar que realizou não o proletário do mundo univos, mas estrangeiros do mundo univos. Trump não percebe isso porque ele faz sexo com outros e não com a mulher dele. Porque se ele percebesse isso, fazendo sexo com a mulher dele, né, era fácil, né? Mas ele não faz sexo com a mulher dele, então ele não percebe isso. Porque a mulher dele já é imigrante. Não sei se vocês sabem. Talvez se ele olhasse para o Partido Republicano, ele perceberia que um dos ídolos do Partido Republicano, e talvez um dos ídolos da América, é Schwarzenegger, que também não nasceu. Aliás, ele dizia todos os dias que Obama não era americano, mas Obama fez 2 mandatos melhor do que qualquer outro americano, e era americano. É que ser americano é ter um hífen,
Estrangeiros do mundo, univos, eis a América. John Dewey falou isso para um presidente que estava pregando um nacionalismo exacerbado antes da Primeira Guerra Mundial, procurando o essencialmente americano. Trump está nesta. Só que o que ele não sabe é que o exército do Império Romano tinha mais bárbaro do que romanos. Era quase uma legião estrangeira. O exército americano é hoje composto por negros, latinos, asiáticos. Não é do jeito que ele pensa. Aliás, não é do jeito que ele pensa, mesmo dentro do governo dele. O principal homem do governo dele também não é americano. Vai ser expulso, vai ser deportado. Elon Musk é africano. Aliás, o Steve Bannon briga com o Elon Musk e destrói a direita internamente, exatamente porque ele diz que o Elon Musk não é americano e ainda por cima é racista, ele diz. Olha só a confusão. Trump vai perceber que não existe o mundo e a América. Que a América tem sangue do mundo inteirinho, curtido em suas veias. Ele vai perceber também que quando ele quiser se retirar de mais organizações, as coisas não vão ser como ele pensa. Se retirar da OMS, Organização Mundial da Saúde, parece ser fácil. Se retirar da qualquer outra entidade parece ser fácil. Mas quando ele negar dinheiro para a OTAN e deixar a Europa diante de Putin isolada e trair Zelensky, ele vai deixar a Ucrânia assim incorporada e todos os seus parceiros europeus vão começar a se armar por conta própria, como já está acontecendo com a Alemanha. E eis que, de um momento para o outro, vários exércitos vão ser bons exércitos e vão depender cada vez menos dos Estados Unidos. Uma outra coisa que Trump vai perceber rapidamente é que encher as big techs de dinheiro para elas fabricarem inteligência artificial não vai colaborar com os Estados Unidos, com a América. Não vai colaborar com ninguém. Apenas vai criar um mecanismo do sistema financeiro se programar mais depressa, criando os super ricos, os super ricos, os super ricos. E quanto mais ricos, menos América, menos pátria, menos nação e mais internacionalismo criado pelo dinheiro. E mais um sul global pobre, que, se vendo isolado, vai cair nos braços da China. Um país populoso, enorme, com uma capacidade de sustentar a Índia e a Rússia e, agora, não mais exportador de bugiganga, mas exportador de manufaturados. Entra na Bahia, agora, o carro elétrico chinês no lugar que era uma fábrica da Ford, em Camaçari. A dependência brasileira vai continuar, mas sob outro tipo de imperialismo, não mais o do Trump. Trump está cantando de galo e pode sair escorregando como galinha. Se Trump olhasse
para as pessoas que o seguem, ele também perceberia isso. Ele veria qual é o fim de Bolsonaro lambendo botas dele próprio, Trump, e se tornando um Zé Ninguém. Ou agora, de Tarcísio lambendo botas de Trump, quando Trump nem sabe da existência dele, e perdendo votos à direita que ele já tinha. E mais, Trump vai notar que a retórica belicista dele, ainda que seja só retórica, ainda que seja só confusão, vai ser uma boa confusão para adiantar isolamentos. Noruega, Dinamarca, os países do norte, em relação à Groenlândia, não vão gostar, vão se afastar. O próprio Canadá pode se afastar, e isto é um problema gravíssimo para os Estados Unidos, que sempre contaram com o Canadá como um lugar de presentes para os Estados Unidos. Canadá não é o México, não tem uma indisposição para os Estados Unidos. Ele está criando essa indisposição. O que eu quero dizer, gente, é que a tal realidade que as frases imperialistas de Trump não querem notar, vão se fazer notar nesses 4 anos. A capacidade de reação do mundo aos Estados Unidos é algo muito maior do que Trump imagina. Muito maior. Nós não estamos no final da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos salvaram a Europa, deixaram a Inglaterra para segundo plano e impuseram o dólar como moeda única. Nós estamos em outra situação. Os Estados Unidos continuam uma grande classe média, o dólar continua imperando, mas os opositores não possuem mais estigma. Esse é o problema. Era muito fácil para os Estados Unidos criarem uma aliança contra o nazismo. Era muito fácil para os Estados Unidos criarem uma aliança ocidental contra o comunismo. Como é que você vai criar uma aliança contra países que são da mesma ordem, dos mesmos interesses? Só porque as pessoas têm olhos rasgados, olha, não é o suficiente, não é o suficiente. Não é mesmo. É preciso mais. E a China está completamente afastada de qualquer perspectiva socialista. Completamente. Talvez a China hoje seja uma terra de mais capitalismo do que a própria América, uma vez que a China não tem democracia, e isso facilita a expropriação. Trump, ao contrário, para manter a expropriação, tem que destruir a democracia. E a democracia americana, ela continua ainda com as leis que colocam os governantes em situação difícil, como a situação do próprio Trump, que foi condenado recentemente pela justiça por crime, mesmo já tendo sido eleito. E isso pesa. Trump está imbuído da ideia de que se ele reconstruir ou construir a mais a infraestrutura dos Estados Unidos, ele banca toda a indústria de tecnologia de ponta, que precisa desse setor público para continuar crescendo. É preciso fonte de energia. É preciso um certo militarismo. É preciso que Trump, no fundo, ao fazer isso, cometa um ato de traição com o eleitorado dele, que é o eleitorado da classe média
que trabalha na velha indústria e no setor de serviços e não nas big techs. Logo a classe média vai começar a perceber que o Estado precisa de impostos e não tirando dos ricos vai tirar dela. E tendo expulsado os imigrantes, vai fazer com que ela tenha que trabalhar nos empregos piores. E se este for o resultado da percepção da classe média americana, Trump perde os seus eleitores. Que, aliás, ele nem precisa mais deles, porque ele não pode mais ser eleito, ele já cumpriu um mandato, esse é o segundo. De modo que o Igor Giallo acertou na superfície do artigo dele hoje na Folha, mas não no todo. Trump não é, mas não é mesmo, nem Júlio César, nem Nero, e por falta de atividade sexual, nem Calígula. Ele no máximo consegue ser alguma coisa parecida com Incitatus, que nunca chegou a ser imperador, apenas a senador, e era o cavalo de Calígula, no sentido literal da palavra. Trump é apenas o cavalo, metaforicamente dizendo, e talvez literalmente dizendo, de Elon Musk. Trump. O passo maior que a perna rasga a calça. O passo ainda maior rasga o saco. Daqui a pouco a gente volta.